Eu acredito que todo ser humano que se fazer essa pergunta que eu vou fazer, vai dizer que não. A pergunta é simples. Você teria coragem de ferir ou machucar pessoas inocentes? Eu acredito que não. Mas se eu disser que às vezes ferimos pessoas inocentes, e não só inocentes, pessoas que nos amam, sem ao menos fazer ideia de que estamos ferindo. Evangelista Cláudio Augusto, eu quero compartilhar contigo algo que pode, e eu creio que vai, lhe ajudar muito na sua vida conjugal e no seu relacionamento familiar. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Acredito que para conquistar uma namorada ou um namorado, se você começar a olhar lá atrás, no seu tempo de jovem, de galanteio, até o noivado, você há de lembrar que você nunca desferiu, enquanto se namoravam, palavras agressivas. Mas eu acredito que eram sempre palavras românticas, poéticas, palavras que expressavam o amor, palavras que expressavam muita paz e muita alegria. Hoje eu não sei mais, num tempo mais atrás, um pouco, uns 50 anos para lá, até 30 talvez, se falava muito sobre poesia, cartas românticas, bilhetes de namorado, etc. e tal. Isso causava um clima para os enamorados muito gostoso. E o resultado disso é que muitos acabaram diante do altar colocando uma aliança no dedo e se declarando marido e mulher, vivendo uma nova história, um casamento, coisa boa. Porém, parece que com o passar do tempo, essas coisas têm a tendência de se acabar, de morrer ou de se calar. Mas que se perguntar para algumas mulheres qual foi a última vez que a esposa ouviu uma poesia do esposo, qual foi a última vez que o teu esposo lhe falou uma poesia, ou qual foi a última vez que a senhora falou uma poesia, um poema para o seu esposo? Consegue trazer memória? Que dia foi esse? Quando foi? Se vê que são coisas que parecem simples, mas que se perdem com o tempo. Eu continuo aqui lhe perguntando sobre elogios. Qual foi a última vez que tu recebeste o elogio? Ou qual foi a última vez, rapaz, que tu elogiaste a tua esposa? Não aquele elogio sistemático e simples, mas uma coisa que realmente vem do coração, vem da alma, vem de lá de dentro e que expressa um verdadeiro amor. Isso parece que vai se calando com o tempo, isso parece que vai ficando dormente com o tempo. E simplesmente, infelizmente, alguns casamentos vão dando lugar a palavras mais agressivas, vão dando lugares a palavras mais duras, mais bruscas. E justamente aí que está. A Bíblia está dizendo que palavras ferem mais do que a ponta de uma espada. E como eu fiz a pergunta, não teria coragem de ferir pessoas inocentes, mas infelizmente a maioria fere aqueles que estão ao redor. E justamente aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. E como fere? Não solta lá uma bomba, não solta lá um foguete, mas fere com palavras. Palavras. Porque a palavra, ela tem um poder. Está dizendo aqui, na palavra está a vida e a morte. A palavra tem um poder de penetrar lá no íntimo da pessoa. A palavra tem um poder de trazer para a pessoa alegria ou tristeza, dependendo do que houve. Ou o dia da pessoa vai melhorar ou vai piorar. A autoestima da pessoa vai melhorar ou vai descer para baixo. Palavras. Palavras são coisas poderosas. Por isso que algumas lojas, alguns comércios, o dono, o gerente, ele tem um dilema.
Lá você colocou o pé. Quem vai trabalhar naquela loja tem por obrigação calçar um sorriso no rosto e liberar palavras bonitas. Um bom dia, oi, tudo bem, como você está? Tudo ótimo. Por quê? Palavra tem poder. Palavra tem muito poder. E aí que está a razão de muitos casamentos viverem um momento crítico, uma tristeza angustiante por causa de palavras que foi soltando ao longo do tempo que vai vivendo. E o segredo triste é que a pessoa vai acumulando no coração as palavras. Aquilo não vai ferir o corpo, a carne, a pele. Aquilo vai ferindo a alma, o emocional, o sentimental do companheiro e da companheira. A Bíblia deixa bem claro que há pessoas que falam tanto que é comparado como goteira dentro de casa. E no muito falar, no muito que fala, a maldade acaba se expondo com as palavras. A maldade acaba saindo no meio das palavras. Será que muitos casais falariam dentro de casa, falariam na rua que se fala um para o outro dentro de casa? Será que falariam? Eu acredito que não. Mas será que muitos maridos falariam o que fala em casa? Será que você teria coragem de falar as mesmas coisas que você fala para a esposa dentro de casa? Você teria coragem de falar lá no seu trabalho? Você teria coragem de falar para a secretária? Teria coragem de falar para o seu companheiro lá do trabalho? Não. Mas por que não? Ah, mas porque é outro ambiente? Não, senhor, é porque é aí que está o problema. Porque o lugar que deveria se controlar, que é dentro de casa, controlar a boca, as palavras, a língua, para não ferir, parece que é um descontrole. Parece que é um descontrole e simplesmente a gente pensa, falou hoje, amanhã você me perdoa, você me desculpa e pronto. Mas será que isso resolve? Só você me desculpa de ontem e depois tornar a falar de novo? E passou uns dias a falar outra vez? Isso aí é como uma marreta batendo numa rocha. Vai batendo, uma hora isso vai rachar. Uma hora isso aí vai se tornar uma rachadura tão grande e vai virar uma ferida. E esta ferida ela vai entristecer a alma. E por causa de palavras tem pessoas que deixou de fazer muitas coisas. Eu conheço, você deve conhecer pessoas que antes de casar era uma pessoa que sorria fácil. Era uma pessoa amistosa com todo mundo. Aí infelizmente você encontra a mesma pessoa hoje, parece que é uma pessoa triste. Parece que é uma pessoa que não tem mais alegria. Aí quando você vai descobrir a fonte, é o casamento. É o casamento, é as palavras do Bruto, é as palavras da Madame Mar, que falam sem se dar conta que está ferindo o sentimento do companheiro e da companheira. E aí depois a gente quer recompensar, mas recompensar como? Com presente, com flores. Quer recompensar com, vamos ali dar um passeio. É preciso tomar cuidado com o que fala. É preciso tomar cuidado como se expressa, porque senão você pode levar a pessoa a uma morte emocional. Você pode levar a pessoa a uma desilusão emocional. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que num conselho de casais, ela falou assim, a minha maior alegria seria se meu esposo partisse desse mundo. Como assim, minha senhora? Que alegria doida é essa? Que alegria estranha é essa? Desejar o companheiro descansando desta vida. Aí com lágrimas nos olhos, ela expressou o seguinte, é que ele me fere tanto, eu já não tenho mais nem onde ser ferido. Estou carregando isso há muito tempo. Pois é, será que também nós não causamos nenhum mal-estar na nossa esposa? Ou será que você, esposa, não causou nenhum mal-estar
no seu companheiro. Não estrague um dia que pode ser um dia de paz, que pode ser um dia de felicidade, por causa de palavras. Uma palavra é o suficiente para estragar todo um dia, para trazer uma mornidão a um momento de felicidade. E a Bíblia pega muito no pé sobre isso. A Bíblia dá conselho, porque aí você vai ferir isso aqui. A Bíblia está dizendo, ó, quem encontra uma esposa, um casamento, encontra algo excelente, ó, recebeu uma bênção do Senhor. Você tem coragem de ferir a sua bênção, de jogar fora? Tem casais se destruindo por causa de uma curtida lá na foto, lá no Facebook. Eu aconselhei um rapaz que me procurou chorando e chorava muito. Ele falou assim, olha, eu acho que meu casamento acabou. E eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou, eu discuti feio com a minha esposa. Eu falei, por que discutiram? Porque ela curtiu uma foto de um rapaz que mora lá na Arábia Saudita e eles moram aqui no Brasil. Falei, que esse rapaz, eu não sei nem o nome dele, dá para entender. Falei, como é que você discute com a sua esposa por causa de uma curtida de foto? Porque eu não pensei, eu não analisei. Falei, meu amigo, se você ama, eu fico pensando, né? Esses casais que dizem que se amam tanto, é tantas júrias de amor, é tantas declarações, é tanto sorriso bonito, é tantas fotografias bonitas, é tanto meu tesouro, minha rainha, minha princesa. Tanto gostar que aí quando uma vírgula acontece, solta uma enxurrada de palavras negativas sobre o companheiro, sobre a companheira. Aí me vem a pergunta, e para onde que foi toda aquela declaração de amor? E para onde que foi todas aquelas júrias de amor? Como que pode? A Bíblia diz que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Não tem como sair água doce e água salgada. Água quente ou água fria, ou é uma ou é outra. Aí quando se fala sobre o amor, o amor ele é extraordinário. Não tem como dizer que ama, mas se enche o companheiro ou a companheira de palavras negativas, palavras que ferem, palavras que machucam. Parece que é mais fácil elogiar vidas estranhas do que elogiar o companheiro ou a companheira. Parece que é mais fácil falar bem de quem não se conhece do que se declarar um para o outro que se conhece, estão juntos, vivendo debaixo do mesmo teto. Então muitas coisas no lar, no casamento, numa vida conjugal, não tem nada a ver com opressão psicológica ou coisa e tal. Tem a ver com palavras. Porque aí a Bíblia diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. A alegria do coração, ela vem para o rosto, ela expressa paz e felicidade. Mas uma alma entristecida, ela apodrece os ossos, ela causa doença. E tem pessoas doentes por causa de palavras. Feridas, não por causa de um tapa no rosto, mas por causa de palavras. Palavras que ouviram. Quando namorava, você era um verdadeiro Shakespeare na poesia, nos poemas. O que aconteceu contigo, meu amigo? Secou a fonte? Não tem mais poemas aí? Secou o amor? Não tem mais amor aí guardado? Volta! Compra um livro de poesia, compra um livro de poema. Compra um livro, começa a ler poema, começa a ler poemas, ou então procure no teu coração verdadeiro sentimento e coloque isso para fora. Eu encerro esse vídeo te dizendo sobre um casal que estavam quase largando, porque a esposa disse para o marido: eu não aguento mais, eu não sei se eu gosto mais de você. Eu aconselhei o rapaz a dizer para a esposa o seguinte: olhe bem dentro do olho dela e pergunte, lá no fundo do seu coração, existe
amor por mim e por nós ainda? Quando ele assim o fez, ela caiu em lágrimas, ela caiu em pranto e ela disse: sim, existe. E ele falou: então eu estou disposto a não deixar esse amor morrer. No que eu preciso mudar? Aonde está o problema? E ela falou para ele: mude as palavras, mude a forma de falar, mude a forma de se expressar. E aí eu sinto o que eu já falei em outro vídeo, e eles estão vivendo felizes até hoje. Eles estão vivendo felizes. Eu fico alegre porque na história desse casal eu tive o privilégio de até hoje contemplar que a felicidade foi renovada ali, porque estava sendo coberta por um emaranhado de raiz de amargura. A raiz de amargura é como um cipó que nasce ao pé de uma árvore frutífera e vai se enrolando e depois não deixa ela receber a luz solar. A árvore está ali, mas ela não consegue mais produzir, porque o cipó envolveu. A raiz de amargura faz a mesma coisa. São tantas palavras negativas que ferem, que aquilo vai gerando no coração uma raiz de amargura. E aí vai envolvendo, vai encobrindo. O amor está lá. O amor está lá, mas está debaixo de uma raiz de amargura. Começa a cortar esse cipó, começa a tirar essas palavras negativas que você jogou lá nesse coração e deixa brilhar novamente este amor que um dia te atraiu, esse amor que um dia um olhou para o outro e se amaram de uma forma que chegaram ao casamento. Volte a falar coisas boas, volte a se respeitar com palavras. Não fique esperando ler um livro de 1000 maneiras de buscar um acordo. O acordo está aí. Muda as palavras, muda o jeito de falar, muda o jeito de conversar, muda o jeito de expressar. Muda. Quanto tempo faz que você não diz o quanto a sua esposa é bonita ou o quanto seu esposo é bonito? Quanto tempo vocês não se olham nos olhos e diz um para o outro o quanto um é importante para o outro? Quanto tempo? E vai mais uma pergunta: e por que não dizem mais? E por que pararam de falar? Para me encerrar, do jeito que estão vivendo hoje, vocês se casariam um com o outro? Se fosse lá atrás, no namoro, se você ouvisse da esposa o que você ouve hoje, e se você ouvisse do seu esposo o que ele tem falado para você hoje, de uma forma rude, grosseira, você se casaria com ele? Você se entregaria a ele? Vocês chegariam ao altar e fariam um voto de juramento de fidelidade? Eu acredito que não. Mas se lá atrás você conseguiu conquistá-la e ela te conquistou, por que não continuar se conquistando um ao outro? Como a Bíblia diz, para conquistar a mulher amada todo dia. Então faça isso. Mude a sua forma de falar e fale de uma forma que venha reconstruir e dar mais liberdade para esse amor nesse casamento. Deus te abençoe.